Projeto Memória Oral Itaú Unibanco, entrevista de João Jacó Razarabedian, entrevistado por Marina Galvanese e Fernanda Prado. São Paulo, 17 de setembro de 2010, realização Museu da Pessoa. Entrevista MOIU HV 034. Então, boa tarde, senhor João. Não sou senhor. Não. Queria primeiro agradecer a sua vinda e pedir para o senhor começar falando o nome completo, local e data de nascimento. João Jacó Razarabedian, nasci no dia 25 de abril de 1955, numa cidade do interior de São Paulo, chamada Monte Alto. O nome de seus pais? Apkar Razarabedian e Berjuí Razarabedian. Qual a origem? Armênio, sou descendente, sou a primeira geração de armênio aqui no Brasil. Foram seus pais, então, que vieram? Sim. E você sabe por que eles vieram? Vieram por causa do Em 1926, no dia 11 de setembro. E como que foi essa viagem deles? Como que foi decidir vir para o Brasil? A decisão não foi de vir para o Brasil. Eles moravam o que se chamava no Império Otomano, foram expulsos da região que eles moravam, que hoje é a Turquia, pelo Ataturk, em 20 por aqui. Teve um genocídio grande naquela época. Tentaram viver na pátria, particularmente meu pai. Meu pai veio para cá com 11 anos, tá? Aí viveu 2, 3 anos na Síria, depois tentou emigrar para a França, não foi possível, e ele veio para São Paulo. Ele não veio para o Brasil, ele veio para São Paulo. E aqui ele começou como mascate. Certo. E a sua mãe? Minha mãe também tem origem armênia, mas ela veio com 1 ano para cá, tá? Então ela veio com o pai dela, casualmente vieram no mesmo navio, mas aí vieram todo mundo junto. E aí é minha mãe, é isso. E a atividade profissional dela? Ela sempre foi dona de casa. E meu pai era comerciante. Tá. E aí, mas você nasceu em Monte Alto, então eles foram para lá? Não, e a história é longa. Moraram aqui em São Paulo, aí foi mascate, aí todo mundo que é imigrante construíram, de uma forma ou outra, conseguiram fazer uma lojinha no interior, então cada um foi morar no interior, depois meu pai veio morar em São Paulo, meu pai ficou viúvo, aí casou com a minha mãe em 1948, 49, aí teve o primeiro filho, veio morar aqui em São Paulo, aí não teve jeito, aí meu tio, que tinha uma loja no interior, era em Monte Alto, morreu e eles foram para lá. Aí eu nasci lá, uma cidadezinha de 15, 20 mil habitantes. E como é que era a casa, assim? A casa era uma casa grande, que já chegou a ser um hotel, a loja era na frente, a casa era atrás, meu pai tinha loja, antigamente na rua principal, passava carroça, passava um montão de coisa. Aquelas casas antigas, de pé direito alto, com a sala no centro, não era assim. E você tem irmãos, né? Você falou que... Eu tenho 5 irmãs, todas mais velhas. Olha, caçula. E como é que é ser o caçulinha? É mais complicado que ser caçula, porque na tradição chamada armênia, a continuação do nome era um fator relevante. Então, na verdade, eu era a continuidade da família. Então, imagine a pressão que você acaba tendo, de uma forma ou de outra, sendo o quinto, o sexto, depois de cinco mulheres. Certo. E aí você cresceu lá nessa cidade também, em Monte Alto? Eu prefiro dizer que eu cresci em São Paulo. Lá eu cheguei até os 15 anos. Eu morei lá até os 15 anos, 16. Aí eu vim para São Paulo fazer cursinho com 16 anos de idade. Aí entrei na faculdade. Aí crescer mesmo foi aqui. Mais um pouquinho ainda da infância lá em Monte Alto, então. Vocês brincavam na rua, então, provavelmente? Eu brincava na rua, mas eu era gordinho e tal, não brincava muito não. A infância não foi tão boa assim. Não tinha muitos amigos? Tinha 2, 3 amigos, tá, mas foi uma infância boa. Foi bastante cuidado carinhoso, mas não foi uma infância muito brincalhona, não. E a escola que você estudava lá? Eu estudava a 100 metros da escola, então eu acordava 15 minutos antes, tocava o sino da igreja, tal, eu acordava correndo, entrava na classe, então foi cidadezinha de interior. Vocês são do interior ou não? Não, então vocês não têm ideia do que é morar no interior. E dessa escola, você lembra, tem alguma lembrança marcante? Tem escola, tem. Eu comecei na escola com 3 anos de idade, no Jardim da Infância, já fui escoteiro, já toquei em fanfarra, já fiz discurso de poema, vida normal, que deve ter escutado um montão de gente falando aí. E como do interior de São Paulo. Essa coisa do escotismo, assim, vocês passeavam? Passeava, olhava, tal, mas tudo bem, isso é tudo em ordem. Eu tô falando, não faz parte das minhas melhores lembranças, vamos chamar assim, certo? Então, criança, tal, cuidado. E você estudou na mesma escola até o fim? Não, eu estudei no grupo escolar Dr. Raul da Rocha Medeiros. Você quer que eu cante a musiquinha? Eu canto para você. Tá? Canta um pedacinho da musiquinha. Não, vamos lá. Depois eu estudei
E aí ele chama Dr. Raul da Rocha Meneira. A musiquinha era assim, varão nobre de estirpe elevado, alguma coisa desse tipo assim, tá certo? E aí depois eu estudei num lugar que chamava Escola Normal e Ginásio Estadual, naquele tempo ainda. Eu fiz até o 2º colegial lá, que é do lado, 300 metros da outra. Então, aí o 3º colegial e cursinho eu vim fazer aqui. Como que foi essa mudança? Assim, uma maravilha, minha filha. Isso foi uma maravilha. Imagina você com 16 anos, duro, vim morar em São Paulo. Tinha grana para... Meu pai pagou cursinho, pagou lá um colégio particular para estudar à noite. Eu tinha um ano para entrar em faculdade pública, senão voltava para o interior. Então foi uma delícia, estudei muito. Veio morar onde aqui? Com quem? Eu vim morar, primeiro a gente arranjou uma pensão, que comia batatonese. Sabe o que é batatonese? É uma maionese que só tem batata, então chama batatonese e tal. E eu morava pertinho aqui da Bexiga, pertinho do cursinho universitário. E aí veio só você? É assim, um pouquinho antes, vamos chamar assim, dos 15, 16, era uma turma boa de molecada de fazer farra. Então essa fase dos 14 aos 16 foi interessante. Esses amigos todos vieram acabando vindo comigo para cá para estudar, mas quem acabou ficando aqui fui eu. Suas irmãs não estavam aqui? Não Naquele tempo, para a mulher estudar fora de casa, tinha que morar em pensionato, em 1950, certo? Então, todas das minhas 5 irmãs, 4 são professoras, as 2 primeiras moraram em pensionato. E tem a minha irmã médica que mora em Minas Gerais. Então, a maioria é diferente, então cada um tem a sua história. Então, conta um pouco desse ano aí que você veio para São Paulo. Esse ano foi uma maravilha, duro, tá certo? Uma delícia. Tinha dinheiro para ir uma vez por semana no cinema, uma vez por mês no cinema. Então a gente ficava ligando para as meninas, que era quem tinha festinha, a gente ia, eu ia. Então você saía 1, 2 horas antes, ia de ônibus, porque não tinha dinheiro para pagar táxi, nem tinha carro, para chegar na hora da festa como se estivesse acabando de chegar. Então foi realmente assim, de conhecer um mundo diferente, que é um mundo que eu não gostava, uma cidadezinha pequenininha, restrita, limitada e tal. Então foi um ano de muito conhecimento, de muita novidade, muita pressão, no sentido que tinha que passar aquele ano ou não. Então foi ótimo. E você estudou em qual cursinho nesse período? Eu fiz o universitário aqui no Bexiga. E aí depois acabei entrando na Poli. E a escola? O 3º colegial? Nem lembro, acho que é Colégio Piratininga. Naquele tempo era o colégio à noite que você pagava e não precisava ir. Certo? E você lembra em que bairros de São Paulo vocês se divertiam? Para onde vocês... Eu ia onde tinha festa. Isso que eu quero dizer. Então a gente ia no cinema na Paulista, a gente ia festa onde tinha, lugares onde tinha. O lugar gostoso que era no Senzala, que tinha lá na Praça Pan-Americana, aqui pertinho, né? Chamava Senzala. Então, naquele tempo era assim que funcionava aqui, que era muito melhor do que lá no interior de São Monte Alto, que só tinha baile para ir. E aí, como que se deu a escolha por engenharia? A escolha por engenharia é a história assim, eu tenho uma relação muito forte com meu pai, né? Meu pai é uma relação muito forte. E ele nunca quis ser comerciante, basicamente ele era um cara extremamente lógico, extremamente inteligente, e portanto na cabeça dele naquele tempo a gente podia ser o médico ou o doutor, certo? Era médico, advogado ou engenheiro, né? Então eu ia ser engenheiro, né? Engenheiro naquele tempo era engenheiro civil na cabeça. A administração de empresa estava começando a entender basicamente o que era isso. Aí quando eu vim para cá, um dos professores desse colégio à noite, ele chamava Flávio, fazia engenharia de produção. Então na engenharia de produção eu acabei conhecendo aquilo que eu queria fazer num colégio que o professor me contou o que era que eu gostei. Que era uma mistura de engenharia de produção naquela época. Uma mistura de conhecimentos lógicos, matemática, engenharia e tal, mas uma visão um pouquinho mais humana, um pouquinho mais financeira, um pouquinho mais matemática. E deu para estudar bastante para o vestibular e fazer essas festas e tudo mais? De sábado a gente fazia, peraí, a gente é filho de Deus. Naquele tempo a gente aguentava dormir 2 horas, porque a gente estudava de sábado. Normalmente de sábado à noite tinham simulados, e depois de simulados às 11 da noite que a gente ia para a farra. Então o meu trato era que domingo era da farra. Senão não tem graça, né? Você não acha? Mas tinha que estudar só um ano, eu estudava muito. Porque como o meu colégio no interior era muito fraco, no sentido que você acabava tendo lá, eu tive que ralar muito aqui nesse ano. E aí, mas aí fez a prova? Uma só, naquele tempo era uma só. Eram 5, 6 provas escritas. Fez prova no vestibular e acabei entrando na Poli. E aí, como é que foi essa entrada na Poli? Assim? Normal.
Era uma sensação muito engraçada, porque era a sensação do dever cumprido. Quer dizer, acabou o ano e tal, e você tinha a sensação do dever cumprido. Então, você acreditava que você tinha feito tudo o que você podia. Então, era uma coisa muito normal no sentido de que a alegria foi dada no sentido de eu ter atingido o objetivo meu. Isso que foi uma coisa mais legal. Vamos chamar o prêmio que foi ter passado. E aí, na época da Poli, como é que era, assim? Como é que era? Começa o seguinte, aí eu fui morar em República. Você já entrou em República de jovem alguma vez? Já? Então, igualzinho, aqui é uma delícia, uma maravilha, uma bagunça. Você já morou em República já? Você não sabe o que você perde, minha filha. Então, eu morei do outro lado do Bexiga, acho que é Barata Ribeira que eu morava, junto com 5 ou 6 outras pessoas. Certo? E aí fazia Poli, aí no primeiro ano só estudei, a partir do segundo ano eu comecei a dar aula particular. Eu já dava aula, cheguei a dar aula particular ainda no tempo do colégio. Tá? Então, a partir do segundo ano, eu já me sustentava. Né? Aí eu puxei algumas matérias. A partir do meio do terceiro ano, no começo do quarto ano, eu comecei a fazer estágio. Era o fim do Brasil Grande. Você ouviu falar no Brasil Grande, da época de 70, esse negócio assim. E aí, depois, no começo do quinto ano, eu casei. Então, calma. Primeiro, como que você conhece a sua esposa? Tá, mas aí, nessa época, eu vou falar um pouquinho da escola, foi onde, no cursinho e na faculdade, que eu acabei resolvendo o que eu queria ser, no sentido de que você tinha a oportunidade de conhecer pessoas, de ter mais informação cultural, de ler mais, de ter mais, etc. Eu resolvi morar aqui, entendeu? E aí eu desisti no sentido de que muitos dos amigos do interior, todo fim de semana, vão para o interior. Daí eu falei, não, aqui que eu quero fazer a minha vida, certo? E aí você não voltava mais, quase? Eu só vou até hoje onde minha mãe está. Meu pai já faleceu, eu só vou onde minha mãe está, 1,5 vezes por mês eu vou visitá-la, cada 40 dias. Certo? Eu gosto de São Paulo. Certo. Mas e aí, então, e a sua esposa? Aí eu conheci numa festa e casei. Assim, depois de 30 anos, separei. Me separei há 4 anos. Certo. E aí, então, esse estágio que você foi fazer foi onde? Eu fiz um estágio de 4 meses numa firma de consultoria. E aí tem uma história muito interessante que eu fui trabalhar numa empresa chamada, é muito engraçado, uma empresa chamada Itauplan. O que é essa empresa Itauplan? Era uma empresa de engenharia que tinha. Mas que eu acabei entrando lá porque um rapaz da República era engenheiro elétrico e trabalhava lá. Aí ficou sabendo que tinha um estágio na tal da Itauplan, que era a Duratex, que trabalhava para a Duratex naquela época. Aí eu cheguei lá perguntando se era Duratex lá no Paraíso, então me vi de ignorância, era legal. Falei, aqui que é o Catex que tem estágio? Não, aqui é a Duratex. Eu fui embora, fui outra vez. Tá? Aí comecei a trabalhar lá, em projetos. E como é que foi? O que você fazia? Foi muito bom, porque ninguém sabia fazer cronograma de controle e tal. E eu fazia lá, ficava trabalhando em coordenação de projetos, ainda como estagiário. Aí quando eu me formei, acabou o Brasil Grande, não tinha mais projeto. Aí ficou chato. E aí? Aí depois de 1 ano e meio, eu saí, porque no fundo depois esse grupo era do grupo do Itaú, lá para trás da Itauplan. Eu saí e trabalhei 1 ano e meio no Bom Retiro, em fábrica de tecelagem de confecção. Aí cansei. O que você fazia lá? Tudo. Era o filho não gostava da fábrica, então o pai tinha que arranjar alguém para tomar conta. É isso, basicamente é isso. Fazia tudo. Fora não desenhar as camisas e os tecidos. Tal. Aí, sendo rápido, depois eu voltei e fui trabalhar na Duratex. O pessoal me convidou, eu trabalhei 4 anos na Duratex, até 84. Fazendo o que exatamente na Duratex? Quando? Depende, vai mudando, cada ano muda. Tal. Eu trabalhei como engenheiro, eu trabalhei 3 meses na minha vida. Engenheiro, não fazendo projeto, foram 3 meses que eu trabalhei. A última coisa que eu fazia lá na Duratex era fazer muito o que se chama hoje de engenharia de produto, a gente chamava de engenharia de produto, era a linguagem lá para trás, antiga. Tá? Então desenvolvia produtos e depois, no último ano, fiquei na parte comercial, de planejamento comercial, etc. E depois da Duratex? Aí o meu chefe era muito chato.
Aí eu juntei dinheiro um ano para dizer para ele que não trabalhava mais, certo? Ele falou, tá bom, não trabalho. Eu fui falar com o presidente do banco e falou, João, se você não quer trabalhar com ele, não vou pôr em lugar nenhum. Aí eu saí. Foi a única vez que fiquei desempregado, fiquei 18 dias desempregado na minha vida. E como foram esses 18 dias? Esse foi um horror. Foi basicamente um horror. Porque eu gosto muito de trabalhar, de produzir, de fazer, etc. Tá, então não foi legal, não. Te garanto que não foi legal. E daí, depois dos 18 dias, cansou? Não, cansou não. Eu fui convidado para trabalhar no Itaú. E aí você entrou aonde? Eu entrei no Itaú em finalzinho de 84, comecinho de 85. Numa área nova que a gente estava criando lá, que era que a gente chamava de Gerência Geral Individual Banking, que é tomar conta da pessoa física, tá? Naquele tempo, os bancos não são como são hoje. Eles eram mais simples, menos estruturados, etc. E o Roberto, que eu já conheci o tempo da escola, ele foi trabalhar um tempo fora, lá fazer um estágio no sítio, e voltou com algumas ideias diferentes, e aí me convidou para trabalhar lá. Então ele trabalhava. Todas essas coisas de produtos todos que tem por aí, passei por todos. Fala um pouco mais desses produtos. Isso foi em 85, onde a gente entendeu o que é comunicação. Talvez seja difícil para quem é mais novo entender esse tipo de coisa, tá? Mas eu sou do tempo, eu vou voltar um pouquinho tempo atrás, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, na frente da loja, tinha a loja aqui, do outro lado tinha um banco, que casualmente era o Moreira Salles, que hoje é o Unibanco. Então meu pai fazia assim pro caixa, eu pegava o dinheiro para fazer o depósito, atravessava a rua e pegava uma chapinha. Você já ouviu falar nessa história? Você estava no banco, pegava uma chapinha, entregava a chapinha, o pessoal escrevia na mão os cheques que entravam, conferiam cheque a cheque, diziam se podia pagar ou se não podia pagar, aí o caixa, que era um só, chamava pela chapinha e a gente recebia o depósito. Isso daquele tempo lá. Quando a gente, nessa época de 85, já começava a se falar de uso de eletrônica, uso de canais diferentes. Então, basicamente, a gente tomava conta do que a gente chama de pessoa física. Então, o sistema estrela, caixa eletrônico, cheque especial, as coisas que não existiam, muitas coisas, etc. A gente fez de tudo. Cartão de crédito, captação, seguro, investimento e tal. Essa foi da época de 85 até 92, 93. Então, mas você participou desse processo de automatização das agências? Mais do que do processo da automação, eu sempre achei que a tecnologia é para ser usada. Eu sempre me preocupei com o uso da tecnologia e não da tecnologia. Tá? A gente participou de todas as mudanças significativas que tiveram na organização do que diz da pessoa física, os processos todos de segmentação, o uso de alternativas. Naquele tempo você usava basicamente caixa eletrônico. Tá? Tinha uma época que caixa eletrônico só cliente importante podia usar. Isso é 85, tá? Não é tanto tempo atrás. Tá? Entendeu? Então, esse uso mais intensivo de produtos, ou vamos chamar o nível de bancarização maior, o crescimento dos bancos como tiveram basicamente naquela época, os planos econômicos que eram uma loucura, você deve ter falar um pouquinho, mas que acabavam mudando todos os procedimentos. Então, a gente ajudou de tudo isso, a gente acabou, de uma forma ou de outra, ajudando. Tá? Fala um pouco desses planos econômicos, como é que eles impactaram. Era uma farra, porque saía de uma hora para outra e tinha que resolver, e era gostoso. Ou seja, as normas saíam 10, 11 horas da noite e meio-dia do outro dia tinha que abrir a agência. Tá? Então, eram realmente onde você separava as crianças dos homens. Tá? Eu gostava dessas situações de crise, porque você sabia realmente quem podia fazer as coisas, você conhecia, então você tinha que mexer, tinha que entrar. E eram experiências muito ricas, porque você tinha que realmente resolver as coisas de um momento para outro. Tá? E aí, nesses casos, as pessoas de tecnologia eram vitais, porque no fundo é isso que acabava mudando. Tá? Você não tinha estratégia para tratar um plano econômico. Não dá para planejar o que sai de um negócio que você não sabe. Então a gente fez muita coisa. Quer dizer, se você olhar das redes de agência, era uma época que você lançava produtos, a gente começou a comercializar, por exemplo, cartões de crédito nas agências, era uma coisa que era feita de forma totalmente diferente. Então, essa época, até 90, foi a época de viajar pelo Brasil inteiro. Eu acabei na época de lançar produto, a gente pegava os formulários no braço, pegava um avião e ia para um lugar. Tá? Assim que hoje você manda e-learning, você manda comunicado, etc. Mas os jeitos eram, evidentemente, em outro estágio. Então, foi essa época que eu acabei conhecendo o Brasil inteiro, conhecendo como é que funcionavam as agências, tá?
Isso é alguma coisa bem feita. Eu fiz foi ter a capacidade de entender o que uma linguagem rebuscada, sofisticada e colocar numa linguagem de gerente, de coisas dessa natureza. Tá? Fala um pouco dessas viagens, assim, para onde você foi? Eu fui para o Brasil inteiro, né? A gente rodava às vezes 3, 4 cidades em 2 dias, certo? Essa foi a época, vamos chamar assim, da época de produtos, né? Que foi até, acho que 91, 92. Eu comecei lá num lugar que era, quando eu entrei, eu tinha 30 anos, 95, nem 30 anos, um nível que chamava que era nem departamento, para você entender, assim, tinha um tal de nível inferior, depois tinha departamento, depois tinha superintendente, depois tinha diretor, tá? Então essa trajetória que eu fiz em 5, 6 anos. Então na época que eu era lá, a gente fazia de tudo, absolutamente tudo. Tinha um tempo que o computador para modelar, você tinha computadores com baixa capacidade de memória, mesmo para fazer coisas dessa natureza, para desenvolver modelos e coisas desse tipo, etc. Então fazia muita coisa legal. E o trato era fazer o que os outros não faziam, tá? Quer dizer, a gente só fazia lá produto, porque antes produto era ordem de pagamento, cofre, era coisa bem antiga assim, tá? O que a gente queria falar, que cliente é mais importante. A gente começou a colocar o cliente na frente tentar entender como é que o cliente funcionava, que tipo de cliente que a gente queria. Então a gente rodava o Brasil inteiro. Rodava cada vez para lançar. Tem coisas que tem até hoje, tem coisas que acabaram no tempo. Vai desde, olha, vai crédito cheque automático, LIS, PIC, cartão de crédito, Trishop, vai embora, tem um montão de coisas. Seguros e coisas todas dessa natureza. Aliás, é coisa que eu faço até hoje, tá? Fico brincando disso até hoje. E nessas viagens, vocês iam como? De carro, de ônibus? Não, depende. Você ia de avião, onde era de avião e de carro. Onde era basicamente, no interior de São Paulo, basicamente você ia de carro, né? Depois você acabava indo de avião. Mas às vezes você pegava 3 vezes o avião no mesmo dia para fazer as coisas, que era muito gostoso. E teve algum lugar dessas viagens que ficou marcado pelo funcionamento distinto das agências? O que eu fazia naquela época, como eu era, vamos chamar assim, desconhecido, e eu queria conhecer todo mundo, quando eu entrava, eu ia numa cidade e dava uma palestra de manhã que os caras estavam trabalhando. Depois eu pegava o cara que entregava o malote para conhecer todas as agências da cidade. Isso foi uma coisa divertida. Quem que é o cara que entrega malote? Ia com o cara de entregar malote, rodava o dia inteiro para conhecer. Então, naquela época, eu acabei conhecendo praticamente, eu conheci todas as capitais e conheci a base de agências quase inteira, tá? Era muito divertido. Cansativo, mas divertido. Tinha muita história divertida, né? Muita história divertida. Conta uma. Que eu vou contar uma. Daquela fase, uma das coisas, por exemplo, que, deixa eu tentar lembrar, que você falou, que eu vou puxar o fiozinho, mas era muito de rodar e de conversar com as pessoas, e tinha de tudo, até a mulher que ficava de perna aberta para querer que você fosse atrás dela, até tem as histórias loucas da vida, tem de tudo quanto é lugar, uma série de histórias, mas foi um aprendizado muito grande, muito interessante, tá? Você acabava conhecendo como é que era a estrutura das pessoas trabalharem, como você era ninguém, né, no sentido tal, então você escutava a conversa de todo mundo, ninguém tinha preocupação, igual hoje, tá? Ninguém tinha preocupação muito de comentar. Então, eu acho que nesta época, entre 85 e 90, que eu entendi como é que as coisas funcionavam, tá? E aí, como é que se dá? Você falou que em 6 anos, 5, 6 anos, foi... Aí foi evoluindo e, resumidamente, em 91, acho que 91, 92, eu fiquei diretor de produtos, basicamente acrescentando uma série de produtos, de processos, etc. Tá? E então foi até lá. E em 92 eu fui trabalhar na área comercial. 92, acho que é isso. Aí fiquei tomando conta de todas as agências de São Paulo. 93, para ser mais exato. E quais eram os grandes desafios dessa nova área? O grande desafio dessa nova área era você colocar, acho que a gente chamava de área comercial, para deixar de ser tirador de pedido. Quer dizer, muita gente que achava que quem trabalhava nas agências simplesmente tirava pedido de atender, tá? Então, de qualificar as pessoas, de preparar as pessoas, de desenvolver as pessoas, de criar de uma forma ou de outra, entender quem estava mais próximo dos clientes eram eles, etc. Tá? Mas era uma coisa muito, eu rodava, em São Paulo, naquela época tinham 250 agências, né? Nós estamos falando hoje, em São Paulo, hoje tem 500, 600, 700, tá? A gente rodava uma por uma, tentava explicar, tentava desenvolver,
tinha os primórdios das questões todas de meritocracia, tinha uma série de coisas, mas eu tinha fama de ser durão naquela época. E depois, como é que... Aí depois, tem muita história para contar, mas 2 anos depois eu virei diretor executivo de todas as agências do Brasil. Olha, e aí? Aí ficou tudo igual. O desafio não aumentou, não foi? Não, uma das coisas assim que eu não tenho não tem o peso do cargo, uma das coisas que acaba não tendo o peso do cargo. Aumentou só o tamanho da encrenca, certo? E aí viajava de novo? Aí teve uma época, quando você está falando, você viajava de novo, mas já num outro papel, né? Quer dizer, você acaba viajando num outro papel, onde você, naquela época, já era o chefe, naquele tempo era chefe, agora é gestor, tá certo? Não, das pessoas, etc. Então, a relação era uma relação diferente, tá? As coisas divertidas é que naquela época, se tinha um costume de quando alguém ia visitar, que as perguntas eram sempre as mesmas, né? Então, você chegava para o gerente e perguntava assim, quantos clientes você tem, qual é o melhor cliente, etc. Tal. E uma coisa que eu nunca usei papel nenhum que os gerentes não tinham. Só que não adiantava falar da pergunta, porque quando eu ia em outra, a pergunta era outra. Então, a coisa mais divertida era chegar na agência e falar, o que o gerente anterior disse para você? Perguntou isso e tal, tá bom, responde primeiro isso aqui, agora vamos começar a trabalhar, tá? Então, essa época rodamos bastante, fizemos bastante. Aí teve toda a época, nesta fase, muito grande, muito significativa, tem o plano real, né, que na verdade não foi um plano econômico que teve uma ruptura, mas foi um plano econômico que está até hoje, tá? Então as dinâmicas de resultado se mudam, o que era importante de resultado não deixava de ser menos, você tirava uma série de receitas inflacionárias que permitiam dar resultado, porque eu deixava dinheiro, naquela época se você deixasse dinheiro no banco, ficava parado, era inflação, a pessoa que tinha dinheiro no banco perdia e uma forma você tinha a receita que a gente chama de floating, tá? Uma hora para outra acabou, então você tem que ter a busca das receitas, a implantação de tarifas, a expansão do número de clientes, o uso de começar a usar os canais alternativos, a implantação massiva dos caixas eletrônicos, o começo do uso da internet, que antes usava a internet, você ligava computador ao computador pequeno para o grande, aí começava o processo todo de liberação, o entendimento cada vez mais dos papéis. Naquela época já, o Itaú, na década de 90 e tanto, a gente começou a segmentar os clientes, coisa que não existia aqui no Brasil, tá? Então tinha um segmento de pessoas jurídicas grandes, depois menos, depois dentro do banco tinha um que a gente chamava de módulos, que hoje são diversos segmentos. Então realmente eu posso dizer assim que ajudei a gente criar o que está hoje, do que o banco de hoje, tá? E como se dá essa segmentação? Por que razão? Como que... É assim, olha, bem, você vai entender direitinho. Sempre que você tem escala para tratar diferente, é melhor tratar diferente. Estou errado ou estou certo? Então, se você trabalha num grande, ou se você conseguir identificar clientes com perfis semelhantes, é melhor atendê-los de forma diferente, certo? Então, o que a gente acaba acontecendo basicamente é que hoje, por exemplo, a gente tem lá o Personalité, que é uma rede independente. A gente tratava dentro da agência lá atrás e a gente chamava de gerente, cliente premium, etc. Investidor, a gente chamava naquela época, tá? Era um módulo. Porque ele tinha tamanho e tipo de relacionamento que justificava ser tratado diferente. Então, a segmentação, que cada vez é maior, hoje é bem maior dentro do banco, realmente faz com que você consiga atender, sempre que tem escala, atender melhor o cliente e realmente crescer e evoluir, tá? E isso eu acho que o Itaú sempre esteve na frente disso tudo. Tá. Só uma coisa, você falou do bom cliente, né? Que vocês perguntavam para o gerente qual era o melhor cliente. O que vocês entendem por bom cliente? Assim? Lá ou agora? Nos dois. O que mudou desse... Naquela época, o que você tinha basicamente lá para trás, você achava, estou falando de pessoa física, para não complicar muito o que tem. O bom cliente é que deixava recurso lá dentro do banco. Então, tinha um montão de recursos, a gente tinha. Isso que eu chamava do bom cliente, tá? Hoje, se você olhar, você tem clientes que usam todos os produtos e basicamente tem capacidade de se relacionar com o banco de forma mais completa. Hoje tem no crédito imobiliário, tem financiamento de automóvel, ou seja, hoje o que a gente chama de bom cliente é meio complicado, né? Você fala bom para quem, de que sentido que eu estou comentando.
o que você tem que fazer é oferecer a ele o que ele precisa, entendendo que se você eventualmente oferecer mais do que ele precisa, vai custar tão caro que você vai não conseguir atendê-lo, certo? Você reclama de tarifa, por exemplo? Hã? E você? Também. E você? Hã? Não, eu não posso perguntar? Ué, estamos aqui livre, pelo amor de Deus, não posso. Você não pode responder? Não, ele não pode. Você pode. Que coisa feia. Entendeu? Então, o que a gente procura basicamente fazer é encontrar mecanismos de atender esses clientes de forma que ele precisa. Você é jovem. Você acha o seu... Onde você tem conta? Banco do Brasil. Banco do Brasil. Você acha lá o Bankline? Não precisa responder, mas você acha ele adequado para você operar o Bankline? Você acha? Tá bom. E você? Eu tenho no Real. No Real, você acha legal? Ai, na verdade, o Bankline quase não uso. Então, tá vendo só? Você é jovem, um usa bastante, outro usa pouco. Então, ele tem que ter capacidade de atender diversos segmentos da forma que eles querem ser atendidos, tá? Certo. E aí, como é que... Bom, então, nessa época, você virou diretor... Bom, daí você falou de produtos, depois... Depois fiquei 2 anos como diretor da Grande São Paulo, que naquele tempo eram 4 diretorias. E depois fiquei diretor executivo... De agências no Brasil. No Brasil. E depois? Depois, eu devo contar um pouquinho para você, senão acaba rápido, né? Essa foi a época... Essa foi a época... Depois a gente conta um pouquinho, fala um pouquinho mais, volta de novo. Mas essa foi a época, no caso do Itaú, que a gente fez muitas fusões, foi a época depois do plano econômico, voltando de novo do plano real, onde a gente teve que implantar uma série de coisas, onde a gente resolveu ser mais agressivo, onde, vamos chamar, a renda das pessoas, a forma de luta aumentou, porque você acabou distribuindo renda, então a gente foi muito agressivo na conquista de folhas, etc. E foi a época, na segunda metade da década de 90, marcado por compras de bancos estaduais, que começou pelo Banerj, depois foi para o Benj, depois foi para o Banestado e depois foi para o BEG, são os maiores, etc. Tá? Então, que a gente fez uma forte expansão da rede como um todo e exigiu um esforço muito grande de uma forma ou de outra de incorporar essas pessoas, de mudar sistemas, etc. Tá? Então, essa foi uma época muito interessante. Como eram esses processos? Iguais são hoje na fusão igual na época da fusão do que a gente está fazendo com o Unibanco hoje, a fusão do Itaú com o Unibanco, que não é uma incorporação, é uma fusão do Itaú com o Unibanco, onde você escolhe os melhores processos, as melhores políticas de trabalho, etc., e faz com que todos trabalhem num processo X. Tá? Isso é um trabalho que demora muito tempo. Você tem que, desde definir qual a telinha do que o caixa vai trabalhar, como é que são as entregas de transporte de valores, como é que funciona o caixa eletrônico, que tipo de produto vai atender, como é que funciona, etc. Tá? Conceitualmente, a mesma coisa. Nós estava lendo aqui, casualmente estava lendo o material do Dr. Olavo de 72, que fez a fusão lá para trás, conceitualmente é a mesma coisa. Você muda o instrumento, certo? Então, mas é um trabalho grande. Por exemplo, a gente começou o processo, hoje a gente está acabando de fazer o processo de fusão com o Unibanco, que agora a gente vai acabar da incorporação das agências, depois tem mais um ano de juntar todos os sistemas, tá? E aí a gente tem, realmente você tem um trabalho que você tem que ter dedicação muito grande para isso, porque senão você acaba não conseguindo fazer bem feito, tá? Afetando bastante clientes. Mas a fusão incorporação, enfim, desses bancos estaduais não colocava desafios maiores, era a mesma coisa? Eu prefiro falar assim, que se eu não tiver desafio para amanhã, hoje já está chato demais, tá? Então a questão toda, vamos chamar assim, dos desafios, eu já estou pensando em 2012, tá? Quer dizer, estamos acabando 2000, tem uma série de tarefas para serem executadas neste ano, tal, que tem que gastar 70% do tempo para tocar agora. Tem que começar já a viabilizar o que a gente quer fazer em 2011, tá? E tem que começar a pensar o que nós vamos fazer em 2012. E quais são esses desafios futuros? Desafios futuros é cada vez ser mais competitivo, cada vez você tem capacidade de atender mais clientes. A questão toda, vamos chamar, do custo de atender cliente é uma coisa complicada de atender, tá? Você, por exemplo, a cada 5 anos a gente remodela todas as agências. Não sei se vocês olharam aqui, nós tínhamos mexido em 2005, se você olhar as agências novas, nós reformamos todas elas.
redefine conceito, os clientes passam a exigir coisas diferentes. Então, esse aqui é um processo assim que você tem que dizer para que lado que você quer ir. E aí, os desafios, é engraçado, vocês ficam perguntando dos desafios, eu fico olhando assim, o que seria de mim se não tivesse desafio, né? Tinha gente que acaba brincando que, para mim, se quer deixar o sossegado, dá muito trabalho para mim, assim, que muito problema, que aí eu fico sossegado. Se tiver pouca coisa para fazer, eu fico mais irritado. E hoje você não participa dessa conceituação das agências? Participo. Deixa eu contar um pouquinho rápido, depois você volta tudo. Aí, por volta de 2001, 2002, 2003, coisa dessa natureza, eu saí da área de agências, teve um giro, e comecei a implantar, entre outras coisas, um segmento que chama de um segmento de pessoa jurídica. Naquele tempo chamava PJ, agora chama empresa não sei o que, tal. Além de outras áreas internas do banco. Isso foi em 91, 92, tá? Aí fiz de tudo, fiz cobrança, fiz uma série de coisas, essas áreas como um todo. E de 2 anos para cá eu voltei para a área de agências, já incorporando também o que a gente chama de área operacional. Tem caixas, são separados no banco, tem os gerentes e os caixas, também basicamente incorporando a área operacional e mais alguns razoáveis serviços internos. E agora? E agora? Então agora eu estou com... Inclusive toda a parte de suporte às agências sou eu que faço. Suporte quer dizer entrega de dinheiro, manutenção, construção, arquitetura, tudo isso acaba basicamente fazendo lá também. Então estão sob a minha supervisão. E agora está tendo uma nova remodelação, né, dessas agências? Isso, então. Esse ano a gente reformou praticamente 1000 agências. E por que mudar? Qual foi o conceito que mudou do que era para o que está agora? O conceito mudou porque ele ficou velho. Ou seja, quando você trabalha de atender clientes, você tem que sempre entender do cliente, do que basicamente o cliente quer e se adaptar em relação a isso. Tá? Se você olhar, sem discutir os móveis, etc., como é que é a distribuição de espaços, o que o cara espera, o que não espera, as mudanças são grandes. Por exemplo, hoje nós temos 2 mudanças significativas. Ele está tentando eliminar a porta giratória, que é uma coisa que os clientes reclamam, e evidentemente melhorando os processos de segurança que estão por trás, porque no fundo que eu fico brincando, o ladrão não vai atrás de matar pessoas, vai lá atrás do dinheiro, não é verdade? Aí ele participou da conversa, ele falou que não podia, mas participou. Então, de um lado, outro criando mecanismos de proteção, etc., mecanismos de segurança, a gente acabou eliminando a porta giratória. Estou dando exemplos desse tipo, tá? E a gente criou um espaço na área de atendimento dos gerentes que não tinham, eram bagunçados. Até hoje, a maioria das agências, o pessoal fica de pé esperando conversar. A gente criou uma sala um espaço, um lounge para que as pessoas possam ser atendidas. Então, a adequação dos espaços, os ajustes, alguma coisa, não só a comunicação no sentido arquitetônico e de design, mas mesmo a distribuição de espaços, acabam mudando. Tenho certeza que o que estamos fazendo hoje, que vão passar todas, daqui a 5 anos já vai estar velha, tá? Espero que sim, que dure 5. E uma curiosidade, quais são esses mecanismos de segurança agora que Eles tentaram tirar a porta de... Eu fico brincando que é da cebola, ou seja, você cria mecanismos de proteção até que a pessoa entre. Então você cria eclusas, guardas, você tem mais cofres, você deixa menos dinheiro na agência, o objetivo é de menos dinheiro. Você tem mecanismos todos de controlar quanto de recurso tem em cada uma das agências. Então você tem o uso mais intensivo de câmeras, certo? Você tem gestões maiores, que permite que você, de uma forma ou de outra, tenha um número razoável que permite atender os clientes sem que isso afete a bendita entrada da porta giratória, que é um negócio desagradável para todo mundo. Sabe que eu fiquei com dúvida? Como é que é feito o carregamento do dinheiro do banco? E para onde que ele vai? Essa é uma dúvida genérica ou uma dúvida específica? Estou brincando com você. Sabe o que ela está pensando? Ela está pensando de outro jeito que eu já sei. É assim, o dinheiro meu está contadinho e guardadinho, eu já sei essa história. Essa que é pergunta. Ela não está perguntando como é que é o processo, onde guarda, como calcula, tal. Então, de castigo para você, eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é uma das áreas que hoje estão comigo, que eu ajudei a desenvolver, tá? Na verdade, o que você tem? Tem um montão de gente depositando, tá certo? Tem um montão de gente tirando.
Então você consegue desenvolver. Então, por que todo mundo que depositasse, tirasse naquele dia como um todo, não precisava mexer com dinheiro? Você concorda comigo? Tá? Então, a gestão do numerário é uma gestão basicamente de logística, tá? Ou seja, se você tiver informação para saber quem vai usar numa agência X, ou quanto, não quem, quanto vai usar numa agência X, ou quem vai usar um caixa eletrônico no final de semana mais ou não. É óbvio que quem vai usar na praia vai usar mais, vai ter mais caixa eletrônico no final de semana. É óbvio que no final do ano tem. Para tudo isso a gente faz modelo, tá? Dá para modelar absolutamente tudo. Dá para você estimar quanto em cada agência vai ter retirado ou depósito de dinheiro. Então isso é tudo a modelagem, tá? Aliás, uma coisa que eu gosto de comentar para todo mundo, quando você fala em retail, fala de varejo, muita gente acha que é muito simples, né? Na verdade, o que você tem são modelos muito sofisticados de gestão, de definição, etc., que permitem que a ação seja simples, tá? Eu vou voltar no teu dinheirinho que sumiu, tá? Mas, por exemplo, a gente tem modelos de dimensionamento de pessoas, de máquinas, de equipamentos, de produtos, etc., por ponto de venda, tá? Que muda todo mês. Quer dizer, conforme o perfil daquela determinada agência, tem perfis A, B, C, D, a gente sabe dimensionar direitinho. Aqui eu preciso de mais caixa, aqui eu preciso de mais gerente, aqui eu preciso de menos gente, tal, tal, tal. Então, são modelos muito sofisticados. Mas a tua pergunta é muito assim, né? Sobrou um dinheirinho, o que o banco faz com o meu dinheiro? Essa é a tua pergunta? Não, era mesmo da questão logística, porque o senhor falou de... Eu não sou o senhor. A quantidade do volume de dinheiro. Eu não sou o senhor. De diminuir a quantidade de volume de dinheiro nas agências. Então eu vou explicar para você. Se você consegue saber o que vai acontecer amanhã, certo? Que eu estou comentando com você, você precisa deixar de noite menos dinheiro, certo? Você concorda? Se você tem informação, você consegue fazer melhor gestão, não é isso? Então, estou comentando. Então, a primeira questão fundamental é ter ter modelos de previsibilidade, de previsão, quanto é que tem. Porque é mais complicado, você imagina, não é só a quantidade de dinheiro, mas que tipo de nota que precisa, tá? Não adianta ter R$1 milhão de nota de R$100, não vai funcionar porque o cara vai querer. Então, ou seja, a previsão não é pelo total, mas é por tipo de nota, só para você basicamente ter ideia. Faz sentido para você, né? Quer dizer, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, quer dizer, a gente estima que aquela agência vai precisar, ou ela vai começar o mês, ou começar o dia, ou começar a abrir e tal, uma quantidade X de dinheiro, e ela vai movimentando no tempo ou na hora, depende basicamente da hora, tá? Então, dá para você prever exatamente. Então, tem casos, por exemplo, que a gente deixa um cofre temporizado por 2 semanas guardando dinheiro, porque um cofre temporizado não se consegue abrir em menos do que 5, 6 horas, que é só aberto de forma centralizada. Então, de novo, é desse jeito que funciona, tá? Então, você vai fazer um dimensionamento, quanto embarque que precisa, porque tem um custo do embarque também, tá? Então, é um negócio assim, é modelagem bastante sofisticada. Mas todo o dinheiro que você coloca lá, um pedaço está depositado, outro pedaço está... Então, você tem todo o sistema que a gente chama de operação. Fui claro ou enrolei você? Não, foi claro. A única coisa que eu não entendi é como é que prevê quanto vai ser depositado isso. Uma das coisas que você deve ter escutado de todo mundo é que basicamente o banco... Agora vamos falar um pouquinho de conceito, falar um pouquinho da história, vamos falar um pouquinho da conceituação, tá? Uma das coisas que qualifica, não que diferencia, qualifica basicamente o Itaú e hoje o Itaú Unibanco, tá? É a capacidade de ter controle, não controle no sentido de mesquinhez, mas ter um processo de informação muito grande. Tá? A gente sempre investiu, eu estou contando um pouquinho da história do Itaú, 2 anos para cá, Itaú Unibanco. Tá? A gente sempre investiu em tecnologia e basicamente gestão. Tá? Então a gente consegue saber, lançamento a lançamento, 1 minuto depois do que está acontecendo. Com isso você tem informação, você tem capacidade de processar, e gente inteligente você modela. Certo? E como é que... eu não sei, eu fico imaginando, isso foi trazido de fora, todas essas informações, esses Não, porque na verdade é o seguinte, quer dizer, a gente tem muita coisa que foi desenvolvida aqui, tem muita coisa que a gente usa consultor externo do Brasil, de fora e tal, mas, por exemplo, essa toda a gestão de numerário que tem hoje, que eu, 5, 6 anos, é uma referência mundial o modelo que a gente tem aqui. Tá? O Baikela, que é um diretor meu, hoje diretor, vai dar palestra por aí, no mundo, de vez em quando o pessoal pede para... É tudo... Ou seja, quando você tem, de novo, voltando, a informação, você consegue tomar a melhor decisão. Então, dá para modelar absolutamente tudo. Eu posso falar quantas vezes você vai pôr a mão no cabelo, por exemplo. Certo?
Só ficar observando, que você vai chegar à conclusão que você consegue definir com certo nível de certeza o que vai ser feito, tá? Tem de tudo para conceder crédito do mesmo jeito, para você oferecer você tem prospecção para dar produto basicamente pelo seu comportamento, tá? Pelo seu behavior, etc. A gente acaba fazendo tudo isso o tempo inteiro. E o Brasil tem um grau de interligação dos sistemas e dos... Eu vou explicar, não sei se vai explicar para você, acho que isso é claro, como a inflação foi grande na época de 70, 80, portanto, justificava ter um custo para que o dinheiro transitasse mais rápido, não sei se ficou claro. Uhum. Então, até hoje nos Estados Unidos, um cheque demora, não é um dia que demora, porque mudar um dia ou 30 dias o cheque, o valor econômico daquilo não é significativo, tá? Então, na verdade, todos os bancos, como todos, tiveram, por causa da inflação, de ter uma base de tecnologia, uma base de processamento muito grande. Tá? E a gente se aproveita disso para transformar em valor. Você já escutou, imagine você lá, 15 anos atrás, dar um cheque que demorava 15 dias, para quando chegasse lá, você já perdia 15, 20% do valor, tá? Então, você tinha que ter mecanismos que a gente chama, por exemplo, de cheques você usa cheque? Você usa uma vez por mês, né? É isso. Mas antes se usava muito instrumento de pagamento, era cheque. Hoje é cartão de débito, hoje é cartão de crédito, TEDs, DOCs, transferências eletrônicas, certo? Compras na internet, etc, tal. Mas naquele tempo era o cheque, então você tinha que transitar. Então, isso fez com que você tivesse que ter uma capacidade de processamento grande, que até hoje é maior, é grande, não só do Itaú, mas de todo o sistema financeiro, por causa disso. Eu tinha que ter velocidade de fazer as coisas, tá? E você participou desse processo dos cartões de crédito? Eu participei, acho que de forma significativa. Eu já fui até conselheiro da Credit Card no tempo que tinha Credit Card, tá? O que acontecia na minha fase, né? Eu comecei a mexer com cartão de crédito em 85, fiquei até 94, tá? Normalmente, o cartão de crédito naquela época era comercializado por empresas independentes, que era a tal da Credit Card, tá? O que a gente procurou fazer é colocá-lo como mais um produto a ser comercializado pelos gerentes. Então, a gente passou a fazer a gestão do tal do cartão de crédito. Passou a ser comercializado pelas agências, certo? E a gente passou a ter domínio sobre isso. O que é ter domínio? O primeiro domínio que a gente teve eu resolvo quem pode ter e quem não pode ter de crédito. Tem gente que pode ter crédito no crédito. E a gente foi evoluindo até hoje. Tem uma empresa que é independente, que é a Italcar, tá? Que surge em que momento? Ela começou a surgir em 2000 e alguma coisa. Basicamente, nós começamos a ter gestão de quem é emissor do cartão. Depois, vou ter gestão sobre quem processa. Depois, hoje tem a Redcard que faz toda a operação com os lojistas, tá? Então, essa indústria saiu de uma indústria que era fora da rede, fora dos bancos, e hoje, basicamente, é comercializada através dos bancos. Também por outros canais, etc. Então, essa vamos chamar de incorporação do cartão de crédito, era aqui. Você sabia, por exemplo, quem viabilizou o cartão internacional? Foi o Collor, certo? Até final, posso estar errado, se estiver errado, depois vocês me corrijam aqui, você que fica responsável por isso. Nesse processo todo de abertura, a gente não podia ter cartão internacional, só podia usar no Brasil. Tá? A gente ia viajar com dinheiro, já estudou essa história? Você tinha que viajar com dinheiro no bolso, você entrava no hotel, você não tinha cartão de crédito, que tinha validade. Então, isso até implantar o cartão internacional, implantar o cartão de débito, implantar cada vez mais lojista, é uma coisa que hoje o cartão de crédito tem muita gente que tem, tá? Uhum. Tanto quanto, ou talvez até mais, do que quem tem conta corrente. Mas lá atrás era um uso pequeno, basicamente, do cartão de crédito, tá? E o que explica esse grande uso hoje do crédito? O que se explica o uso do cartão de crédito é basicamente porque ele é simples e bom para quem tem o cartão, certo? É isso. Você está olhando assim, é só não pagar juros, ou quer pagar juros, depende de como é que você olha, tá? Para vocês, mulheres, é mais fácil comprar, tem mais tentação de comprar, certo? É verdade isso, Ana? Tá? Mas o que ele é? O cartão de crédito chama de crédito, tá? No fundo é o seguinte, o cartão de crédito foi feito, você compra um montão de coisa ou gasta um montão de coisa, aí num certo dia que você escolheu, vem uma fatura e você resolve se paga a fatura ou se financia parte da fatura. Por isso que chama cartão de crédito, certo? E é isso. Então, portanto, é um instrumento da relação das pessoas
a relação financeira das pessoas, é isso. Tá claro? Então, se ele é uma coisa simples, tem fácil acessibilidade, se ele pode ser executado, ele cresceu porque é uma coisa mundial, ou seja, basicamente, no mundo se usa muito esse tal de cartão de crédito aí, tá? E agora tem bastante, você vê, o cartão de crédito, se você olhar, por exemplo, a gente no Brasil tem mais cartão de débito que tem nos Estados Unidos, não sei se você sabe disso. Tem mais uso do débito porque lá o crédito começou primeiro do que o débito, tá? Então, cada país, cada indústria tem a sua explicação, tá? E aqui o débito começou antes? Não, o débito começou, em lojista começou depois. Certo? Quer dizer, lá para trás você tinha a captura via cartão de crédito, era mais rápida. Antes tinha o tal de, por exemplo, tinha cheque estrela, eu vou falar um tal de cheque estrela alguma vez. Tinha convênio que garantia cheque. O cara chegava com cheque estrela, assinava, ligava para um lugar, isso é do meu tempo ainda. Ligava para um lugar e o cara falou, garanto que esse cheque vai ser pago. Então, hoje as coisas são feitas todas eletronicamente. Ou seja, quando eu passo um cartão de débito, se consulta se tem saldo lá, portanto tem autorização, tá? Não sei se eu falei demais, mas... Não, tá claro. E o Itaú fez uma campanha de conscientização do uso do crédito, né? Não do cartão de crédito. Do crédito. Diz as pessoas usarem o crédito. Eu digo o seguinte, resumindo o seguinte, se uma empresa, qualquer empresa tem responsabilidade social, certo? E se uma empresa é líder, tem que ter mais responsabilidade social, tá? O que a gente quer é que os clientes usem o crédito para se desenvolverem, para ter as suas coisas, para ter prazer, etc. E não para ter problema. Estou falando para você. Então, usar o crédito existe há muito tempo, ou seja, alguém dá crédito para você está apertado, quando você quer alguma coisa, você quer desenvolver alguma coisa, etc. Tá? Então, usá-lo de forma consciente, tá? Faz com que você cresça. Se você usar de forma inconsciente, você está ruim, né? Vou falar a palavra que tem que falar aqui, que tem. Tá? Então, o que a gente procura fazer, eu não tenho nenhum constrangimento de emprestar dinheiro para você, tá certo? Mas tem um extremo constrangimento, se eu souber que se você ganha R$1.000, eu te der 5, eu estou sendo ganancioso e não estou sendo correto. Quer dizer, se eu sei que você não pode ter R$5.000 de crédito, e se eu te der, eu não estou oferecendo crédito de forma consciente. Concorda comigo? Tá? Então, o consciente deve ser de um lado e o consciente deve ser do outro. Tá? Se você quer ter uma relação que tem um cliente respeitando, você tem que saber até da capacidade, procurar saber da capacidade de pagamento dessas pessoas. Senão você não está sendo um bom empresário, um bom cidadão, certo? E você passou, então, por várias... Passei por tudo, pela área de crédito, pela área de cobrança, pela área de infraestrutura, passei pela administração central, pela construção predial, eu rodei bastante coisa. Eu tive até um pedacinho de área de sistemas já dentro do banco. E teve alguma delas que marcou mais? A próxima. Qual é? A próxima. Qualquer que seja. Eu não gosto de rotina, né? Então, você ficar aqui trabalhando 25 anos aqui no mesmo lugar já é uma... Então, eu acabei conseguindo de uma forma ou de outra, não tornar rotina, mudando muita coisa. Mesmo no meu dia a dia, até pelo tempo, etc., e pelo conhecimento que eu tenho, eu consigo, dentro de certos limites, definir o que é para ser feito. Tá? Então, como é que eu vou alocar meu tempo. Então, eu posso hoje resolver se vou visitar mais agências ou se vou ajudar um gestor de produto a fazer um produto novo. Tá? Então, essas coisas são muito prazerosas. Você, de uma forma ou de outra, poder influenciar a organização e, de alguma forma, você poder resolver o que você vai fazer. Tá? É uma coisa muito legal. Você tem condição de fazer isso já? E uma coisa, você falou que tem um curso, uma pós-graduação incompleta. Isso. O que era essa pós? Onde você começou? Eu me formei em engenharia de produção e comecei a fazer mestrado em engenharia de produção. Na Poli? Na Poli. Eu fiz, das 12 matérias, eu fiz 8. Aí eu descobri que eu gostava mesmo era de ser empresário, de trabalhar. E aí desistiu, não foi mais fazer pós? Larguei. Certo? Ou seja, porque aquilo lá não me dava prazer, tá? Certo? Quer dizer, eu tive a faculdade, adorei. Se tivesse fazer a mesma faculdade hoje, eu queria fazer exatamente a mesma faculdade. Que é muito legal ter feito, né?
Mas chegou uma hora que basicamente, o meu prazer é executar coisas, desenvolver coisas, planejar coisas, fazer diferente, fazer a diferença, certo? Comandar só coisas. Fala um pouco mais dessa fusão do Itaú com o Unibanco. Como é que você soube dessa fusão? Quais foram os impactos? Basicamente, o que a gente tem é o seguinte, você deve ter estudado de uma série de coisas. No sistema brasileiro, o nível de consolidação era inevitável, certo? Quer dizer, não havia basicamente como não sair desta condição. Ou seja, se você tinha naquela época da fusão, você tinha o Bradesco, você tinha o Itaú, tinha o Unibanco, certo? O Santander tinha acabado de se fundir com o tal da ABN, que é o Real. Naquele tempo você falava que você era do ABN, né, uma época, não era do Real. Agora voltou a falar do Real, que vai virar provavelmente Santander, tá? E tinha basicamente os bancos estaduais, tá? Neste mundo todo competitivo, você tem que ter escala para participar desse mercado, tá? Se você, independente do seu nível de competência, ter escala em serviços, em particularmente serviços financeiros, é fundamental. Então, a decisão, vou chamar de fusão, e aí não vou entrar no mérito por que é, como foi, como deixou de ser, etc., ajudou ao Itaú Unibanco a ter maior capacidade de competir a longo prazo, evidentemente, tá? E existe, evidentemente, uma fase de transição onde as culturas não são exatamente iguais, tá? Então, portanto, a gente ter capacidade de aumentar, seja o Unibanco, seja o Itaú, aumentar a capacidade de competição, aumentar a capacidade de escala, e ter condição de colocar essa escala como ganho de eficiência e de crescer, é isso que estamos fazendo aqui nos 2 últimos anos, tá? A gente espera acabar, no ponto de vista da agência, daqui 1, 2 meses já acabou, tá? Não estou falando em final de outubro, a gente já estou pensando em como as agências que não cresceram tanto quanto vão crescer e vamos embora. Então, esse processo todo de fusão, do ponto de vista de negócio, era uma coisa que, de uma forma, é interessante você ter uma hora para ter escala, tá? Evidentemente, as dificuldades de empresas desse tamanho de se fundir de verdade, não serem 2 áreas independentes, precisam de um montão de paciência, uma série de coisas, de aceitação, porque quando você está numa área, numa empresa, o teu espaço é desse tamanho, certo? Uhum. Se essa empresa ficou maior, teu espaço fica desse tamanho. Tem gente que não gosta, o espaço que não tem, etc. Tal. Mas acho que ela está indo bem ainda. Tem sempre um processo ainda residual de ajuste, etc. Mas acho que dentro daquilo que eu já vi, está tudo em ordem. E você conviveu com o Dr. Olavo, assim? Essa foi uma das coisas mais prazerosas da minha vida, tá? Porque, como é que foi a história? Quando eu entrei na Itauplan, eu nem sabia que era do grupo dos Vilelas, dos Setúbalos, etc. Eu entrei porque um amigo meu falou que precisava alguém fazer PERT CPM. Sabe o que é esse PERT CPM? É cronograma que junta tudo, tá? Que hoje faz para o computador, tá? É um diagrama de box, chama PERT CPM. Tá? E basicamente trabalhar. E a figura que lá se apresentava era o Dr. Jairo, que era o cara da área industrial. Então, essa primeira fase, vamos chamar que eu passei na tal da Itauplan, o Dr. Jairo, que até agora convive com a gente, que era, vamos chamar assim, o must, né? Quer dizer, que todo mundo basicamente fechava com ele. Eu entrei lá em 75, estávamos na fase de incorporação no tal do Banco União Comercial BUC. Alguém deve ter falado desse nome aqui nessas conversas todas, tá? Aí, depois, na segunda fase, eu fui trabalhar na Duratex. E aí lá o Paulo, irmão do Roberto, que trabalhava lá, mas o Dr. Olavo já estava distante, na época ele era prefeito. Portanto, aqui eu tinha um nível de distância maior dele, tá? Sou amigo do Roberto, mas conheci ele como pai do Roberto, não como empresário. Quando eu entrei no banco, no final de 84, 85, a distância era uma distância longa. Ele era do conselho, o presidente era o Dr. Zé Carlos Moraes de Abreu, e eu estava, de vez em quando, o Lavão lá, e muito do folclore que se escutava. E aí foi evoluindo em 95, 96, a coisa desse tipo. Eu virei diretor executivo e participava das reuniões semanais que ele participava naquela época, tá? E aí ele realmente era uma pessoa diferenciada e extraordinária, tá?
muito querido, parece muito com meu pai, a estrutura de raciocínio era muito parecido. Não estou discutindo a competência empresarial, não é isso que eu estou comentando, mas a estrutura de raciocínio era muito cartesiana. E nos últimos anos, 5, 6 anos, quando a gente mudou lá para o SEIC, a gente almoçava todo dia junto, que era uma das coisas mais gostosas de conviver na sua lógica, na sua experiência, nas suas histórias, etc. Eu tenho muita saudade dele. Saudade no sentido de alguém assim que você tinha prazer de descer para almoçar. Ele faleceu há 2 anos atrás, né? E ele tem muita coisa interessante. Tem muito, vamos chamar assim, o pragmatismo é uma das coisas muito fortes dele. Extremamente competente. Extremamente competente. Ao seu estilo, naquela época, extremamente líder. Hoje a liderança dele não seria igual, você precisa de lideranças diferentes, tá? Mas naquele tempo as pessoas o seguiam, quer dizer, de uma forma assim, ele realmente inspirava as pessoas para trabalhar, tá? Realmente era inspirador e muito divertido. Tinha um humor divertidíssimo. Tinha uma época mesmo que eu trabalhava na questão da infraestrutura dos prédios, também outras coisas. E ele queria saber dos prédios, porque a gente tinha mudado de um lugar para o outro, se ia vender prédio, se não ia e tal. E minha relação sempre com ele foi muito legal, muito gostosa. Senti muito a morte dele, uma coisa. Eu não o vi, vamos chamar, no apogeu, tá? Eu vi no sentido que ele já estava no conselho, certo? E, de uma forma ou de outra, o Roberto já era presidente do banco há 3, 4 anos, portanto, aí eu tinha o Roberto, depois ele estava basicamente no conselho, mas ele era uma pessoa extraordinária. Gostava muito dele, gosto muito dele. Alguma coisa assim que marcou muito, algum aprendizado, alguma frase? O aprendizado, eu vou falar só uma brincadeirinha das histórias todas que tem, que entendeu que alguém, quando você não conseguia alguma coisa, ele falava que a gente podia ficar triste, porque triste era coisa de namorado, tá? Porque no trabalho a gente não fica triste. No trabalho um dia a gente acerta, um dia a gente não acerta e tal. Estou bem dizendo que tipo de... Às vezes eu estou pegando um pedacinho de coisas importantes. E é engraçado porque lá, na época de telefonava, era impressionante o respeito que ele tinha pelas pessoas e pelas funções. Nesse tempo todo ele nunca pediu nada para mim que eu não pudesse, não tivesse... Eu preciso lá pintar isso aqui de preto. Isso era a minha função, pintar de preto. Ele nunca pediu para eu pintar de preto, tá? Quer dizer, é coisa louca o quanto de respeito que ele tinha pelas pessoas, tá? É uma coisa assim... Eu nunca fiquei constrangido, eu nunca fui criado por ele nenhum constrangimento de tomar uma decisão que fosse contra a minha vontade. Você entendeu? Que é louco, né? Então eu falo, preciso fazer uma coisa. Eu falo, isso aqui eu não vou fazer porque isso aqui não é o jeito que eu entendo seja certo. E ele sempre respeitou. Pois é, o quanto ele era uma pessoa grandiosa e muito legal. Ele realmente, acho que, no sentido de construir o que a gente está hoje no Unibanco, ele foi um fator fundamental, tá certo? Faltava ele, já falei isso para você, a visão é que a área, vamos chamar comercial, não era tão importante quanto eu acho que seja, mas isso era uma discussão minha com ele, e aí era questão só de peso. Ele dava mais importância, vamos chamar assim, mais importância relativa, tá? Não que não dê importância para nada, as gestões dos processos, na administração, nos fluxos, nos organogramas, nos processos, nas ordens, nos conceitos, nos controles, etc. Tá? E nessa trajetória toda de banco, então você conheceu muita gente. Que pessoas que marcaram, outras pessoas que... Marcaram, muita gente me marcou, tá? Cada um a sua fase. Eu quero, por exemplo, umas pessoas que eu adoro, que foi meu chefe durante 2 anos, que é o Pinotti, se já tiver condição de entrevistá-lo, que foi vice-presidente do banco, se aposentou há uns 6, 7 anos atrás, que era alguém que sempre ajudou, sempre uma pessoa muito amiga, muito conselheira, muito experiente, me ajudou bastante. Vamos dizer, não era o mais brilhante das pessoas, nem era o que o conduziu, mas que me ajudou bastante e é muito querido. Sempre gosto de falar com ele, ainda tenho contato com ele, é uma pessoa muito querida. Também posso falar bastante do Dr. Câmara, que já foi presidente do banco, que ele que me promoveu diretor, quando eu fui diretor, ele que me ajuda bastante, sempre uma pessoa umas pessoas que fala
que fala melhor que eu já conheço, fala pouco e fala direito, me impressionou muito pela sua retidão, pela sua experiência. Posso falar do Renato Coco, que era da área de sistemas, que realmente a gente fez muita parceria, e é muito gostoso, era tão competente que fazia sozinho, eu fico brincando assim. Ele fazia tão bem feito que às vezes fechava a área dele, mas fazia bem feito. Então tinha uma série de pessoas, até pessoas que acho que, não estou falando muito da velha agora, depois eu vou falar da nova, tá? Para não ficar tão feio. Até pessoas que eram, por exemplo, diretores comerciais, como era chama Valente, vocês também não devem conhecer, que era um matuto do interior que conhecia, tinha a intuição de tudo que acontecia, tinha muito do processo de intuição. Mas ele tinha uma estrutura, ele pensava muito mais rápido da capacidade dele de falar. Tá? Então eu aprendia muita coisa prestando atenção no que ele falava. A brincadeira era, tá vendo? Ele foi meu par de diretor, depois eu virei chefe dele, né? Falei, tá vendo, Valente? Você fala um montão de coisa, ninguém entende, eu presto atenção, faço e fui promovido, tá? Se você aprendesse a falar, você estava no meu lugar. Só fazer, eu sou amigo dele até hoje, tá? Então, realmente tem pessoas muito queridas nesse processo. Fico contente de ter ajudado muita gente, de uma forma ou de outra, a crescer, a evoluir. E eu tenho fama de durão lá, tá? De bravo. Eu estou botando o briefing aqui, tá? Então, agora estou na fase de pegar mais soft a turma. Tá? Então, tem histórias divertidíssimas. Vou contar uma das histórias que tem do folclore aqui, que aconteceu comigo. Lá por 96, 97, a gente chegou à conclusão que as agências eram muito fechadas e que, portanto, eu tinha que colocar vidro, não tirava da questão da segurança, tá? Então, você tinha que ter mais vidro e não ter cortina, tá? Aí eu apareço lá em Brasília, 8 horas da manhã, visitando na reforma da agência, que estava dentro de um shopping. Aí eu chego dentro dessa história, se eu perguntar para eles, sabe? E chegando no shopping, foi ver a agência nova, 8 horas da manhã, tal, tá tudo bem. A hora que eu olho, tinha uma cortina na frente do bendito da janela de vidro, tá? Aí lá vou eu para levantar a bendita da persiana. A hora que fui puxar a persiana, caiu todo o teto, assim, plá, maior barulho de gesso, porque o cara colocou a persiana na sanca. Imagina folclore que diz que eu estraguei, você conhece metade do Itaú sabe dessa história, tá? Porque não era para colocar bem dentro da persiana, sanca de gesso aqui, o cara pôs a persiana, puxei e foi embora. Imagina a história que rola por aí, a escola rola o tempo inteiro. Então tem muitas histórias engraçadas aí para contar. E a fama de durão é verdadeira? Eu prefiro dizer que tem muito folclore, mas sempre onde dá fumaça tem fogo, né? Onde tem fogo tem fumaça, tá? Mas eu era bravo. Tem uma. Você teve filhos? Eu tenho 3 filhos, certo? A Fúvia, a Lívia e o João Rafael. Eu tenho 28, 26 e 24 anos. E se interessam pelo banco? Eu prefiro dizer que eles viam o pai trabalhando muito. E aí, por circunstâncias diversas, a Fúvia virou nutricionista, a Lívia é jornalista, e o João Rafael fez rádio e TV. Então, nada... Mas todo mundo tem um pouquinho de gestão, de se meter em negócio, tudo o pessoal gosta. E você falou que se divertia muito em São Paulo, quando mudou para cá, que gosta muito de São Paulo. Eu continuo me divertindo até hoje. É isso que eu ia perguntar. Eu continuo me divertindo até hoje, tá? Tem restaurantes legais, tem teatro, tem música, tem amizade, tem gente interessante onde você quiser. Eu só não gosto de fazer compra. O resto realmente eu gosto de São Paulo, que te dá a condição de conhecer gente diferente. Você pode conhecer pessoas de diversas tribos, você consegue basicamente circular. Se você quiser conhecer gente, você pode ir na periferia conhecer gente. Não é só quem tem dinheiro que é gente boa. Eu gosto de conhecer todo tipo de natureza de pessoas, certo? Então, acho que essa é uma cidade aberta. É chato por causa do trânsito, porque ela ficou tão grande que tem. Mas eu vejo ela como cidade aberta. É engraçado porque a gente depois vai conhecer o exterior, evidentemente, agora. O meu salto de sair de uma cidade de 20 mil habitantes para que vim para São Paulo, eu tenho certeza que o delta nunca será tão grande quanto foi. Entendeu? O máximo para que eu vou morar em Nova York, sei lá, esse tipo de coisa.
ou vou viver em Nova York. Então, São Paulo me acolheu bastante, adoro morar aqui. Gosto bastante de morar aqui. E se tem fim de semana para ficar aqui, a gente arranja assunto, vai em cinema, roda, conhece amigos, vai fazer. Tem 24 horas de coisa para fazer, né? Então é gostoso. Já estou com a carcaça meia velha, mas ainda aguento. Tá, e o que você acha do Itaú Unibanco estar recuperando a sua história por meio da história de vida dos colaboradores? Eu acho assim, tá? Esse processo todo da memória tem dois aspectos. Um é do respeito, tá? Quer dizer, você está respeitando de onde você veio. Mas eu acho que o passado só serve para a gente não errar mais no futuro, tá? Quer dizer, as experiências, falando da minha vida, estou olhando nesse sentido, tá? Olhar para trás só serve para você ser feliz para frente, tá? É assim que eu vejo um processo todo de memória, tá? Quer dizer, coisas que você podia fazer melhor do que você fez, coisas que você poderia evitar, experiências que não deram certo, etc. Então eu vejo sobre essa perspectiva, tá? Não na perspectiva saudosista, porque às vezes é uma coisa, fica rançosa, fica rancorosa, tem muito rancor, tem muita tristeza, tem muita coisa, etc. Tal. Eu prefiro olhar na perspectiva, independente do ponto de vida que a gente esteja, né, e de que a empresa esteja, sempre olhar que tem futuro, que o futuro está aí, que o futuro, você tem domínio sobre o futuro, e, portanto, falar da memória serve muito para mim para refletir o que eu quero fazer amanhã, tá? Quer dizer, eu vou sair daqui conversando com vocês, tentando passar um pouquinho das coisas minhas, mas o que para mim é mais importante, o que vai mudar que eu vou fazer quando eu sair daqui, tá? Pegar essas 2 horas. É assim que eu vejo. Então, tem um processo de respeito. Mas quem vive do passado, e a gente está nesse processo, por exemplo, de fusão, tem gente que está vivendo do passado. Ou seja, a empresa não é a mesma. Faz tempo que não é só você que não percebeu, tá certo? Não, quer dizer, o jogo mudou. Não, o jogo está difícil. Não está difícil, você nem sabe qual é o jogo, tá? Estão roubando. Não estão roubando, você não sabe qual é o jogo. Então, acho que esse processo todo, evidentemente, que tem de respeito, mas seria interessante que ajudasse as pessoas, de uma forma ou de outra, a se adaptar, a entender em que momento nós estamos vivendo. É assim que eu vejo. Não estou falando mal de vocês, não, mas... Entendeu? Fala. Só antes de ir para a última pergunta, você falou agora dessa coisa das pessoas ficarem saudosistas, porque a empresa mudou e tal. Como você vê a identidade dessa nova empresa, que está surgindo uma outra empresa, né, com essa fusão? Eu prefiro dizer o seguinte, a identidade se faz por exemplos, certo? Ou seja, os valores são valores. E eu acho que uma das coisas que me faz ficar 25 anos, me faz ficar até hoje aqui, é que os valores que eu aprendi na minha casa, os valores que eu encontrei lá. Os valores do respeito, da ética, etc. Não estou dizendo que é perfeita, como na minha casa, na minha família, não tem nada perfeito. Mas os conceitos, a estrutura, é a coisa que parece com meus valores. Então, portanto, eu não estou discutindo valores, tá bom assim? Sim. Isso é um pré-requisito, tá? Não, é uma condição, tá? Você ter, vamos chamar esta nova empresa, eu prefiro falar que eu consigo ajudar a influenciar essa nova empresa, tá? Portanto, ela é um processo de construção do que é. Você deve falar, nós criamos nosso jeito de fazer, criamos nossos valores, e até entender o que aquilo quer dizer, no tempo vai se consolidar, tá? As pessoas ainda não entendem nem o que é carteirada vale ou carteirada não vale. Você deve ter escutado esse tipo de coisa. E o gostoso é construir isso e participar disso, tá? Onde ela vai chegar? Ela vai chegar aonde quem conduz nos levar e se tiver sucesso, tá? Às vezes eu posso ter uma ideia muito legal que não teve sucesso por circunstâncias quaisquer. Então, como é que eu vejo esta coisa? Como é que eu vejo esta coisa? Eu acho que é uma experiência muito rica, uma experiência muito legal, poder participar da fusão de 2 bancos dessa natureza que representam o 11º, 12º banco do mundo, tá? E poder imaginar o quanto você pode construir para que a gente continue evoluindo, continue crescendo. Até porque ela permite que você passe a influenciar, é uma das coisas muito legais. Como é que eu vejo? Eu vejo de uma maneira muito legal. Se tivesse tudo em ordem, se tivesse tudo estabilizado, tudo pré-definido, estava fora, tá? Certo. E o que você achou de estar aqui dando essa entrevista? Eu acho que vocês precisam brifar antes a entrevista, certo? Porque vocês podem tirar muito mais coisa de mim do que vocês tiraram, tá certo? Não? Entendeu? Eu acho que vocês podiam tirar mais das outras pessoas. Se você quiser fazer entrevista, vocês deviam entrevistar as pessoas que estão do lado, certo?
Porque se eu quiser operar você aqui, eu opero o tempo inteiro, certo? Respondi de forma clara para você ou não? Uhum. Eu estou falando para você, a pergunta específica é genérico e específica. Então, acho que vocês deviam, não sei como é que vocês deviam se preparar melhor para essa entrevista. Esse é meu jeito meio... E o senhor gostaria de deixar registrado mais alguma coisa que a gente não perguntou? Primeiro que é registrado que eu não sou senhor. Opa, você gostaria de dizer mais alguma coisa? O que eu gostaria de dizer? Eu gostaria de dizer o seguinte, é muito legal participar disso, certo? Agradeço, né? Apesar de dizer que podia ser melhor, porque eu gostaria que vocês fizessem aqueles apertãozinhos assim, divertidos, tá? E entender isso aqui, que é basicamente um registro, eu vejo que numa organização, esse registro que vocês estão fazendo e a somatória desses registros, entendo que vocês vão fazer diversos X registros, etc. Eu acho que eles deviam, vou perguntar o que eu não sei, tá? Vocês estão entrevistando quantas pessoas? Vai dar quantas no total? A gente já fez, essa é a 34ª. Tudo bem. Faltam ainda mais 3, 4. 4. 4 ou 5. E quem que vocês entrevistaram? Nossa, bastante gente já. A gente já começou uma entrevista com o Pedro Moreira Salles. Sem dúvida. Vamos entrevistar o Matias. Certo. Foi gente. O Osvaldo, o Antônio Carlos. Eu acho que vocês fizeram umas entrevistas muito elitistas. Não, essas são essas últimas. Mas a primeira leva eram pessoas que estavam completando 30 anos de banco. E aí foi dado uma lista de nomes. E a gente foi pegando. Então tinha assim, a gente chegou a entrevistar caixa, gerente. Eu não vou lembrar os nomes agora, porque isso foi no ano passado. Mas a gente tem esse material, enfim. Tá bom. No PP que você entrevistar gente com 1 ano, com 5, com 10, a memória... que foi... Eu sei, foi o brifado. Você está perguntando o que eu gostaria de falar, estou comentando. Lá, uma das coisas que eu tenho, eu sempre dou palpite, tá? Você está percebendo? Sabe? Então, a história não são das pessoas que têm 30 anos. Hoje, quem tem 30 anos representam 5%, 3% dessa empresa que a gente está. Uhum. Então, ou seja, para ter história, quem entrou hoje já faz parte da história de uma empresa. Na verdade, a história dessa empresa que está sendo contada hoje é o conjunto de todas as pessoas que estão trabalhando hoje, sem desmerecer todos que nos trouxeram até aqui. Não sei se está claro isso para você. Então, você vai ter uma memória disforme. Não é? Estou errado? Não. E você, o que você queria perguntar para mim? Não, eu já fiz as perguntas. Nada mais? Pergunta mais. Tem alguma coisa a mais? Não, isso não é pergunta. Isso é ponto. Tem alguma coisa que você gostaria de saber? Então, o que significou para você esses anos todos de trabalho no Itaú? O que significou? Significou a minha, vamos chamar, significou para mim, vou falar de novo a palavra. Primeiro que eu sinto que ajudei a construir essa organização, assim como ela ajudou eu a evoluir, certo? Entendo que ela não me deve nada no sentido de obrigação, tá certo? Não. Eu tenho muita gratidão e eu também não devo nada basicamente para esta organização. Mas tenho muito orgulho de fazer parte dela, tá certo? Não? E tenho muito desejo de pegar toda a experiência que eu tenho e passar para um montão de gente, tá certo? Isso que eu tô. Então, eu chego assim, eu gosto de chegar todo dia às 7h30 da manhã, chego todo dia às 7h30 da manhã com um prazer imenso. Não estou dizendo que todo dia é um dia feliz, todo dia você sabe o que você quer, mas o trabalho é um trabalho que me satisfaz, sabe? É um trabalho que é uma condição que me deixa prazeroso, certo? Quer dizer, por que me deixa prazeroso? Até vou falar um pouquinho, tá? Porque no ambiente que a gente trabalha lá, é um ambiente, do seu ponto de vista intelectual, muito interessante, tá? Você não consegue juntar, não estou falando só de quem está lá, diretor, mas é o conjunto das pessoas que estão lá, dos gerentes, dos caixas, etc. Eu entendo que intelectualmente você tem um conjunto diferenciado de pessoas em relação ao Brasil, certo? A outra coisa é a tua capacidade de movimentação. Você tem uma empresa desse tamanho
que você pode movimentar e fazer uma coisa da natureza, por mais que a gente não queira, é prazeroso, né? Quer dizer, fazer basicamente esse movimento, tá? E o outro é o trabalho todo de que realmente a gente acredita que as pessoas possam evoluir, que deixam crescer, etc. Tá? Então, eu sempre, como é que eu penso nesses 25 anos? Eu falo, se eu tivesse que começar, eu mexeria pouca coisa, tá? Ou seja, quer dizer, as pessoas que iam na festa dos 30 anos iam por causa do Dr. Olavo, entendeu? Quer dizer, a forma, estou me emocionando, né? A forma que as pessoas gostavam dele era uma coisa única, não tem hoje. A relação hoje de empresa é diferente, tá? E é diferente, ele não conseguia ter o que agora. Então aquele era um movimento sobre o qual ele ficava próximo das pessoas, era isso que ele queria, eu estou entendendo, é isso que se tinha por trás. Agora não, certo? Agora as coisas são diferentes, as pessoas não estão mais presas. Se aceita que alguém saia da empresa que não enganou a empresa, que antes o cara ia embora era no extremo, por que foi embora? Está renegando, etc. Tal, era a história, tá? Estou tentando só comentar um pouquinho do que é. Então, realmente, eu entendo que falar nesse sentido dos 30 anos tem cada vez tem sentido, mas cada vez tem menos, tá? Não sei se... Certo? Entendeu? Certo? Certo. Posso ir embora? Então, pode. Então, agradecendo em nome do Museu da Pessoa e do Espaço Memória, do Itaú Unibanco. Tá bom, agora desliga aí. Você já viu